Boa noite a todos e a todas, né? É uma satisfação nos encontrarmos novamente, né? E hoje nós temos o prazer de receber a nossa convidada, a neuropsicóloga Mirtz Dantas, que ela vai falar sobre altas habilidades e superdotação, dando continuidade, mas as ações formativas em módulo, né? Então, o CREI preparou mais essa formação de hoje, com a participação especial da neuropsicóloga, a Mirtz, né, que é muito competente, muito capaz. É uma satisfação estar com todos vocês participando e principalmente com a nossa convidada. Boa noite, Mirtz. Boa noite, tudo bem, Gracinha? Tudo Tudo bem, é um bem? prazer estar recebendo você para essa formação em módulo, Mirtz. Eu que tenho um prazer imenso de estar aí mais uma vez com vocês, muito honrada com o convite, fico sempre muito grata, é sempre uma oportunidade de aprender, né? Eu gosto muito disso. Muito obrigada. Eu vou passar para vocês um pouquinho do currículo da Mirtz, porque ela é uma pessoa assim, né? Ela não pôs nem a metade do currículo que ela tem, mas só para vocês conhecerem, né? Tem a Mirtz Maria Matos Dantas, ela é mestrada em educação, bacharelada em psicologia, licenciatura em pedagogia, licenciatura em filosofia, pós-graduação em psicologia clínica, neuropsicóloga, psicologia jurídica, psicopedagogia clínica e institucional, entre outros. Pós-graduando em transtorno de espectro do autismo, psicóloga, atua no consultório particular, com ênfase em avaliação psicóloga e neuropsicológica, atendendo prioritariamente diagnóstico diferencial de TDAH, TEA e altas habilidades de superdotação em crianças, adolescentes, adultos e idosos. Realiza atendimento clínico e assessoria técnica em psicologia jurídica, professor universitário no curso de medicina da Universidade Federal do Norte de Tocantins e no curso de psicologia da Faculdade Católica Orione de Araguaína, Tocantins. Lecionou psicologia até julho de 2023. Ministra cursos livres de apresentação em público e oratória, realiza palestras sobre temas relacionados à psicologia, neuropsicologia, educação, filosofia, entre outros. E esse aqui, ela pôs o mínimo do currículo dela, porque é muito extenso, eu não daria conta de estar falando aqui também. Então, estamos muito honrados com a sua presença e com a presença de todos, né? Nós vamos dar início e eu gostaria de dar alguns avisos. A declaração da participação de hoje, vocês vão estar recebendo na sexta-feira, pela alta demanda do CREA essa semana, nós estamos com uma demanda muito grande, então nós vamos dar conta de fazer na sexta-feira, e nós vamos colocar o link para vocês assinarem a lista de presença, né, um formulário, e a gente vai enviar essa declaração de acordo com o e-mail institucional que estiver no formulário. Então, eu peço assim, uma atenção especial para preencher esse formulário, para preencher o e-mail, verificar se está certinho, porque senão não recebe a declaração, tá bom? Então, sexta-feira estaremos enviando para vocês. E também, no final, né, Mirtz, estará aberta perguntas, né? Se vocês poderão participar. E nós vamos dar início, então. Seja bem-vinda, Mirtz. Boa noite. Pode começar, Mirtz. Passa a palavra. Obrigada. Boa noite a todos e a todas vocês. É um prazer muito grande. Sou muito grata, Gracinha, por me prestigiar me convidando. E eu gostaria de dizer a vocês, como hoje a gente tem bastante gente, né? Larissa me falou aqui quantas escolas tem, muitas pessoas. Então, eu não vou conseguir responder as perguntas e fazer um diálogo assim mais dinâmico durante o tempo de apresentação, como eu fiz da outra vez, né? Que foi mais viável, né? Mas, no final, eu vou ter o tempo que vocês precisarem e quiserem para responder as perguntas que vocês quiserem fazer, tá? Então, é bacana vocês irem mandando aí pelo chat, ou se quiser deixar depois para participar, né? Eu tenho toda a boa vontade e disponibilidade para responder, não só agora nessa apresentação, mas eu deixo também meu contato e que a Gracinha pode passar para vocês, para poderem entrar em contato comigo se quiserem, né, posteriormente a esse encontro. Então, bom, falar de altas habilidades e superdotação é sempre um desafio, né? Nós temos uma legislação que abriga esse tema, né?
dentro da educação inclusiva, mas pela minha prática, o que eu vejo é que as escolas prioritariamente conhecem mais, trabalham mais, talvez até porque a demanda identificada, né, maior é com a deficiência intelectual, né, com os déficits, né? Quando a gente está falando de altas habilidades e superdotação, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda está muito incipiente nas pesquisas, na identificação, no suporte, inclusive, que vocês, professores, recebem, né? Por mais que haja um esforço grande das delegacias, das secretarias de educação, dos profissionais, né? Todos vocês, com certeza, são profissionais responsáveis que querem fazer o melhor. Na verdade, falta para a gente ainda até material de pesquisa. A gente ainda tem muita controvérsia, ainda tem pessoas que entendem que superdotação é só QI, né? E, infelizmente, só QI acima de 130. Então, hoje eu vou tentar falar para vocês de uma forma mais ampla, mais genérica, né? Desfazer alguns mitos. Eu vou falar de uma forma bem simples, tentar ser bem, assim, generosa nas informações, vamos dizer assim. Porque é um assunto que, infelizmente, a gente precisa trabalhar bastante, né? Eu tenho a formação em psicologia, mas eu também tenho a formação em pedagogia e eu faço trabalho voluntário em escolas públicas desde 2002. Eu gosto muito de trabalhar com a escola pública, né? Tanto com professores, como os profissionais, como com os alunos. Eu gosto muito. E esse tema é um tema que eu tenho trabalhado agora recorrentemente, porque a gente precisa muito falar disso. Então, o que é superdotação? Eu trouxe para vocês aqui um conceito que está posto, né, pelo próprio Ministério da Educação nas diretrizes nacionais para educação especial. Potencial superior, habilidade geral, intelectual, aptidão acadêmica específica, criatividade, liderança, artes e ou habilidade psicomotora. Então, se a gente olhar para essa definição, a gente já vê que a questão do QI, não, por si só, não é um definidor, né? Como boa parte das pessoas pensam. Existem outros aspectos, né, que a gente tem que observar nos alunos para quando a gente pensa em identificar altas habilidades e superdotação. Aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem, levando-os a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Essa é a definição que está lá oficialmente, certo? Quantos são os superdotados no Brasil? Olha para vocês verem, gente, que discrepância. A Mensa, que é uma organização internacional de superdotados, que tem representações no mundo todo, em muitos países, ela estima que no Brasil tenha 4 milhões de superdotados. É uma estimativa. E o censo escolar do INEP de 2022 registrou 26.800 superdotados. Percebem a discrepância, a diferença? Nós temos subidentificação, subnotificação. Muitos e muitos alunos superdotados passam pelas nossas mãos nas escolas sem que a gente tenha a oportunidade de identificar, sem que eles tenham a oportunidade de serem identificados e receberem a educação especial a que eles têm direito, né, pela legislação. Isso a gente precisa urgentemente modificar, né? E quando a gente vai falar sobre isso, vamos dar uma olhadinha. Eu vou colocar aqui algumas questões e vocês vão fazer um autoexame, né? Vamos pensar sobre o que vocês sabem sobre isso. Não é para me responder, nem para responder para o colega vizinho, nem para o chefe, não é isso. É para vocês fazerem uma autocrítica, né? Uma autoavaliação. O que são altas habilidades? Quando eu falo isso, altas habilidades, o que vem à mente de vocês? Né? Como que eu vou saber que um aluno tem altas habilidades? Altas habilidades em quê? O que é isso? A gente fala disso nas escolas? A gente aprendeu isso nos cursos de pedagogia que a gente fez? Eu confesso a vocês que eu fiz o curso de pedagogia em uma universidade pública e eu não recebi nenhuma informação sobre altas habilidades e superdotação.
Eu recebi, na disciplina de educação inclusiva, alguma informação sobre algumas deficiências. Então, eu aprendi Libras, eu ouvi alguma coisa sobre o ensino para as pessoas que têm deficiência visual, né? Mas eu nunca ouvi falar, nos 4 anos de curso, sobre altas habilidades e superdotação. Quem são as pessoas com altas habilidades? Elas são pessoas diferentes? Elas têm alguma característica especial? Elas têm alguma coisa exterior que nos mostre que elas têm altas habilidades? Como que a gente identifica essas pessoas? Como que eu vou descobrir se na minha escola, cheia de alunos, se na minha sala, com tantos alunos, existem alguns que têm altas habilidades? Que percentil, né? Que percentual de alunos eu posso ter dentro de uma sala com 30, 35 alunos que possam ser superdotados? Como que eu vou descobrir isso, né? E se eu descobrir que o meu aluno é superdotado, o que eu vou fazer com ele? Será que hoje, dentro das diretrizes que eu tenho nas escolas, que eu recebo, dentro da formação que eu tenho, né, dentro das orientações que eu recebo, eu tenho condições de atender especialmente um aluno superdotado? Será que a escola que eu dirijo, a escola em que eu trabalho, onde eu presto serviço, será que aonde eu estou neste momento na educação, eu consigo dar um atendimento específico para esse aluno? Será que eu sei identificar um aluno superdotado? O que ele tem de diferente? Né? Como que eu vou saber que eu tenho ali na minha sala um aluno superdotado? Bom, primeiro desconstruindo alguns mitos, que são muito comuns, né? A gente pensa, por exemplo, que aluno superdotado é um fenômeno raríssimo, né? É muito difícil. Imagina se na minha cidade aqui, pequenininha, na minha escola pequenininha, uma cidade do interior, uma cidade com poucos mil habitantes, na minha escola com poucos alunos, ou nessa escola, né, tão grande. Imagina se aqui vai ter. Aqui não, né? Isso acontece em grandes centros, escolas maiores, onde, né, as pessoas têm mais acesso à informação. Então, não, gente, a superdotação não é um fenômeno raro, não está associada a nenhuma localização geográfica, tamanho de escola, tipo de cidade, tipo de escola, nada. Ela é um fenômeno comum que pode estar aí do seu lado e você pode estar com esse aluno dentro da sua sala sem se aperceber disso, né? Outro mito, a supervalorização de fatores genéticos em detrimento do papel do ambiente para o desenvolvimento de habilidades e competências. Então, tem pessoas que equivocadamente pensam que o aluno superdotado ele vai ter pai superdotado, mãe superdotado, avós superdotados, irmãos, que de alguma forma ele vai receber lá um gene da superdotação, Não vai necessariamente. O ambiente onde esse aluno viver, o ambiente escolar onde ele estiver inserido, vai ter um papel fundamental no desenvolvimento das habilidades e das competências desse aluno superdotado. Então, a gente tem, infelizmente, no Brasil, milhares de alunos superdotados que passam pelas escolas públicas e particulares, tanto quanto, sem ter a identificação dessa condição, né? Porque, não conheço ninguém da família dele que seja superdotado, com certeza não é. Isso aí é só um acaso. Dessa vez ele acertou, dessa vez ele fez alguma coisa, mas não tem. Gente, não é só genética, o ambiente é favorecedor ou inibidor do desenvolvimento das altas habilidades, ok? Desenvolvimento do potencial superior apenas em contextos de nível socioeconômico médio ou elevado. É um mito baseado em preconceito de classe, preconceito, né, social. A gente acha que as pessoas mais carentes, a camada mais sofrida da população, não pode ser tão inteligente, né? Não pode ter pessoas superdotadas. Só as famílias que têm um nível socioeconômico muito bom, elevado, ou aquelas famílias de classe média, média alta, é que tem a possibilidade de ter crianças, filhos superdotados. Isso é um mito, e o que é pior é um mito eivado de preconceito. As famílias pobres, as crianças de periferias, as crianças que são
desprovidas de recursos socioeconômicos, elas podem ser tão ou mais superdotadas quanto qualquer outra. Então, quando a gente trabalha numa escola que está num ambiente mais carente, né? Às vezes trabalha numa escola que atende uma população mais carente, a gente não pode fechar os olhos para a superdotação só porque está naquele ambiente. Ao contrário, às vezes a gente tem verdadeiras pérolas ali. Eu mesma já tive o privilégio de atender um aluno de uma escola, de um bairro carente aqui de Poços, que ele era, infelizmente ele veio a falecer por um motivo ou outro, mas ele era extremamente inteligente. E ele era um grafiteiro, ele se tornou um grafiteiro famoso internacionalmente. E ele passou pela escola como um aluno indisciplinado, desobediente, ele abandonou os estudos por causa da forma como ele foi tratado nas escolas, né? Mas ele era extremamente inteligente. Só que não foi visto isso. E eu acredito que tem a ver, né, com esse tipo de preconceito. A outra coisa que é muito confundida, a superdotação com a hiperatividade, né? E hoje é uma coisa que me preocupa muito, porque muitos alunos superdotados, que de fato têm um pouco de hiperatividade, estão sendo encaminhados para os médicos, para os consultórios, estão sendo equivocadamente identificados como TDAH, né? Como alunos que têm transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, estão sendo contidos, medicados equivocadamente, porque nem todos os médicos se preocupam em fazer uma avaliação neuropsicológica, em fazer um exame clínico mais aprofundado. Infelizmente, a gente tem profissionais que não conhecem de superdotação, que é uma coisa muito importante a gente destacar, que superdotação não é um transtorno, não é uma doença, não é uma patologia, é uma condição de neurodivergência, porque o cérebro do superdotado, alguns estudos apontam, também não é uma informação taxativa, mas teria alguns detalhes diferenciados, né? Mas não é transtorno. Se você procurar no CID-10, no CID-11, que é o mais atualizado, né, que ainda no Brasil não está oficial, mas ele já está aí disponível para consulta, numa versão ainda não oficializada pelo governo. Se você procurar no DSM-5, que é de onde a gente faz, né, consulta os nossos diagnósticos, você não vai encontrar lá superdotação, nem altas habilidades. Esse termo é bom que se diga, altas habilidades e superdotação foi o termo definido pelo governo brasileiro para instaurar essa política de educação especial, mas ele é um termo que nós escolhemos, né? Você não vai encontrar lá no DSM-5, que inclusive não é um documento brasileiro, né? Não foi criado aqui no Brasil, mas nem a superdotação você encontra lá, ok? Então, não é doença, portanto, não é hiperatividade. A criança pode ser hiperativa porque ela é superdotada, porque a inteligência dela, as capacidades dela, as competências que ela tem não estão sendo devidamente canalizadas, aproveitadas, direcionadas, né? O superdotado formaria um grupo homogêneo em termos cognitivos e afetivos. É outro mito. Começa que a cognição de uma pessoa superdotada pode ser totalmente diferente da cognição de uma outra pessoa superdotada, como qualquer outra característica da gente. Pensem que nós somos 8 bilhões de pessoas aproximadamente no mundo e não existe nenhum ser humano igual ao outro. Nenhum. Nenhum gêmeo, um par de gêmeos univitelinos, eles têm uma genética igual, mas eles não são iguais em outros aspectos, né? Então, é muito importante, não existe homogeneidade em termos cognitivos e muito menos, né, em termos afetivos. A afetividade, ela é única. A subjetividade, qual de vocês aí pode dizer que afetivamente é igual a qualquer outra pessoa que está aí do seu lado? Não existe isso. Cada ser humano é único, tem uma subjetividade própria, tem a afetividade única e exclusiva, né? E cognitivamente também. Se a gente não tem pessoas de inteligência mediana que são cognitivamente homogêneas, por que a gente teria superdotados homogêneos cognitivamente? Não tem sentido, é um mito, né? Quem fala isso não conhece muito de superdotação. A outra coisa que é um mito nas escolas, isso é muito comum de se pensar.
que o superdotado sempre vai ter um rendimento excelente em todas as áreas. É o mini gênio. Ele vai bem em matemática, português, ciência, geografia, história, artes, então é um gênio. Aquele aluno é perfeito. Se ele tirar menos do que 10 ou 9 em alguma disciplina, está com alguma doença, está com algum problema, não é ele. Não, gente, isso não existe. A gente tem alunos superdotados que vão ter rendimento abaixo do esperado, vão perder média, sim, vão ter dificuldade de aprender alguma disciplina, sim. Eles não sabem tudo de todos os assuntos. Muitas vezes eles têm hiperfoco em algumas áreas e vão ser muito bons naquelas áreas, mas vão ter dificuldade em outras áreas. E qual é o problema? Ele não deixa de ser superdotado. A inteligência não deixa de ser superior, as habilidades não deixam de ser acima do que é esperado, porém, eles são pessoas comuns, e às vezes a gente esquece disso. Eles são especiais por algumas características, mas eles estão sujeitos também às mesmas dificuldades que outras pessoas. Então, nesse sentido, não tem diferença nenhuma. E meu rosto parece que não está aparecendo aqui. Vocês estão me vendo direitinho? Não tem mouse. Sim, Emily. Vocês estão vendo? Então tá bom. Sim, estamos vendo. Então tá bom. Menos mal. Bom, a gente às vezes também confunde dentro desse tema das altas habilidades de superdotação a terminologia que a gente vai usar para definir, né, o aluno ou a criança. Então, algumas pessoas usam o termo criança prodígio, que é aquela criança que realiza algo fora do comum para aquela idade, né? Sem que ela tenha sido treinada para aquela competência. Então, essa é a criança prodígio. Nossa, ela sabe química, mas nunca ninguém ensinou química para ela. Que prodígio, né? Ela aprende com muita rapidez os termos de determinado assunto lá, mas nunca ninguém ensinou para ela. É autodidata, prodígio. Ou a criança precoce, que é aquela que adota comportamentos antes da idade em que eles são esperados. Nem toda criança precoce é superdotada. E nem toda criança prodígio é superdotada. Então, é bacana a gente conhecer a diferença para não confundir, né? Para não dizer que uma pessoa é superdotada só porque é precoce. Uma criança é superdotada só porque é precoce. Ok? Bom, vamos lá. Quais são as características que vocês podem encontrar nos alunos de vocês que vale a pena se encontrar 3, 4 características dessas na mesma criança, vale a pena olhar um pouquinho melhor para essa criança. Curiosidade. Sabe aquele aluno que tudo pergunta? Que tem horas que você tem vontade de falar, menino, pelo amor de Deus, para de perguntar, que eu não aguento mais responder suas perguntas. Esse aluno super curioso, ele pode ser superdotado. Ele pode ter um ritmo de aprendizagem rápido. E aqui tem um risco, né? Toda criança que aprende rápido vai ser superdotada. Não necessariamente. Porque também vai ter superdotado que vai aprender no ritmo normal. Porém, ele vai aprender com mais profundidade, ele vai aprender com uma capacidade de análise mais aprofundada. Então, não é só o ritmo de aprendizagem que vai caracterizar, mas aqueles que têm um ritmo mais rápido pode ser observado melhor. Vocabulário avançado. Olha, gente, como que é uma coisa sensível. Às vezes, a criança convive num ambiente familiar que tem um vocabulário mais elaborado. Os pais falam de uma forma mais elaborada, o ambiente que a criança frequenta na família ou nos grupos sociais, na igreja, onde ela vai se divertir, são pessoas que falam de uma forma mais elaborada. Ok, é um sinal para você olhar para aquele aluno. Sempre lembrando que não necessariamente a criança que tem o vocabulário avançado vai ser superdotado, mas se ela tem um vocabulário mais elaborado, vale a pena olhar para essa criança, porque pode ser simplesmente uma coisa... Sim. Fluência de ideias. Sabe aquele aluno que você começa a explicar e ele já vai encadeando uma ideia na outra, e às vezes ele até te atrapalha porque ele já vai explicando junto com você, ou ele vai aprofundando, você quer ir até X e ele já está lá no Z. Esse aluno que tem uma fluência de ideias muito rápida, muito coerente, muito ordenada, né? Então, esse aluno pode ser um aluno superdotado. Originalidade de ideias. Isso é uma coisa que esbarra muito. Eu tenho vários exemplos, especialmente no ensino de matemática,
que é uma coisa muito linear, né? A gente aprende a fazer as continhas todas de um jeito só. E aí você tem alunos que conseguem, pela inteligência que têm, chegar aos mesmos resultados de uma equação, de uma inequação, de um cálculo mais complexo, sem fazer o caminho que o professor ensinou. Então, isso já aconteceu, inclusive, na minha família, né? O meu sobrinho teve muito problema com isso, porque ele conseguia resolver os problemas de matemática que o professor dava de outra forma, que não era aquela que o professor ensinava. E ele foi obrigado pela escola a desenvolver o problema da forma como a escola ensinou, e teve muito problema com isso, porque ele raciocinava corretamente, fazia corretamente, dava a resposta correta, mas não aceitavam que ele fizesse o raciocínio que ele fazia, porque não era o que foi ensinado. Então, essa originalidade de ideias, ela pode ser uma barreira muito grande para o aluno superdotado nas escolas, porque, às vezes, isso incomoda, né? Às vezes, ele é tão criativo, é tão original, ele faz as coisas de uma maneira tão diferente que incomoda. Então, se tem algum aluno ali na sua sala, na sua turma, que ele sai com as ideias totalmente diferentes da média, né? Se ele tem ideias muito criativas, se ele tem ideias muito originais para resolver as coisas, olha para ele, conversa um pouco mais com ele, tenta entender qual foi o raciocínio que ele fez para chegar naquilo. Às vezes a gente aprende muito com um aluno assim, porque a gente próprio não consegue ser tão original. Então, não é porque é muito diferente a ideia do aluno que a gente tem que tolher e podar, porque originalidade pode ser sinal de superdotação. Paixão por aprender. Alguns de vocês aí devem ter essa grande paixão, né? Se tornaram talvez professores por isso, né? Gostam de aprender, gostam de ler, gostam de conhecer, gostam de aprofundar nos temas que vocês lecionam ou não, outros temas variados, né? Mas essa paixão por aprender, geralmente ela está ali acompanhando um aluno superdotado. Ele quer aprender porque ele gosta de aprender. Então, às vezes, você ensina ali o que você tem que ensinar, mas ele quer mais, ele quer de outro ângulo, ele quer com outros autores, ele quer de outra forma, porque gosta de aprender. Grande concentração. Esse aluno, inclusive, muitas vezes é confundido com o hiperfoco do TDAH. Quando ele tem interesse por um assunto, ele foca naquilo e sai do mundo, né? Essa capacidade de concentração, de hiperfoco, de ficar horas se dedicando a algo que é do interesse dele, também é uma característica de superdotação. Boa memória, aquela criança que lembra das coisas com muita facilidade, que guarda informações, uma quantidade maior de informações com muita facilidade. Pode ser também uma característica. Uma associação rica de imagens. Às vezes você ensina uma coisa para a turma essa semana, quando é daqui a 15 dias você ensina uma outra e aquele aluno superdotado faz essa associação sem que você, às vezes até você próprio nem fez, mas o aluno consegue fazer essa associação de imagens e de informações com bastante propriedade. Olha para esse aluno, ele pode ser superdotado, né? Preferência pelo trabalho independente. Então, olha que interessante, muitos alunos superdotados não gostam de trabalho em grupo, não gostam de trabalhar com colega, porque ele pensa de uma forma independente. Às vezes não gostam de trabalhar do jeito que o professor quer que ele trabalhe. Às vezes ele tem vontade, consegue criar a própria metodologia para aprender aquele conteúdo. E isso às vezes é muito incômodo para o professor. Mas se o aluno está insistindo nisso, trabalhar de forma independente, chega mais perto, conversa um pouco, tenta entender por quê, tenta entender o que está dentro da cabecinha dele. Pode ser um aluno superdotado. Interesses diversos. O aluno gosta de coisas bem diferentes. Ele pode gostar de matemática, geografia, português e ciências. Ele pode ter interesse por astrofísica, astronomia. Pode ter interesse por física, sei lá, física quântica. Então, assim, os interesses do aluno superdotado podem ser bem diferentes, né? Grande bagagem de informações sobre temas do seu interesse. Então, aquilo que o aluno gosta, ele pode ser muito conhecedor daquele tema. Ele pode, às vezes, discutir com doutores no tema. Se for um tema que ele gosta, ele vai buscar informação, ele vai internalizar as informações, ele vai saber muito sobre aquele tema que é do interesse dele. E aí, gente, sem querer desanimar, mas já desanimando, se não for do interesse desse aluno também,
dificilmente ele vai se dedicar tanto assim. Então, às vezes, o professor se frustra por esse motivo. Ah, mas o fulano só é bom aluno quando eu estou ensinando tal disciplina. Nas outras, ele não é. Ele não é atento, ele não é dedicado, ele não aprende. É por isso, porque superdotado, vale a pena olhar esse aluno. Se for do interesse dele, ele vai reunir todas as informações possíveis, né? Habilidade de leitura e escrita em tenra idade. Então, tem criança que com 3 anos está alfabetizada, autoalfabetizada ou alfabetizada pela família. E é uma judiação. Eu conheço vários casos assim. Inclusive, isso aconteceu com a minha neta. Eu tenho uma neta que hoje tem 5 anos, que é superdotada, vai fazer 6 em dezembro, e ela aprendeu a ler, se alfabetizou com 3 anos e meio, 4 anos, e a escola ainda estava ensinando a fazer o azinho, a perninha, e ela já estava lendo e escrevendo. E o que acontece? Ela ficou desmotivada, né? E o que é pior? E era uma escola particular. Quando a minha filha foi conversar, a dona da escola disse que não acreditava em superdotação. Então, não deu nenhuma assistência especial, e ela ficou desmotivada, não queria mais ir para a escola. Por quê? Quando estavam ensinando os numerais de 1 a 3, ela já contava até 100 e conhecia os números. Então, essa habilidade de leitura, de escrita, de cálculo precoce, olha para esse aluno. Se ele já veio sabendo ler, quando ele entrou lá, quando você deveria estar ensinando ele a ler, ele já veio lendo, não despreze esse aluno. Eu peguei um aluno aqui de 7 anos, que eu fiz a avaliação dele, ele tem uma inteligência muito acima da média, e a escola estava tratando como indisciplina, porque ele terminava muito rápido as atividades e ficava puxando conversa com os colegas, né? E ele já estava muito avançado, ele já lia livros e tal, e ele estava no primeiro ano, estava ainda, a turma ainda consolidando a leitura, né? Consolidando a escrita. Ele já lia e escrevia muito bem há muito tempo. Então, se o aluno está avançado assim, ao invés de desprezar, olha para ele e vai entender, como assim que já está lendo, se eu estou ensinando a leitura agora? Então, já chegou na escola escrevendo? Com quantos anos aprendeu? Vá conversar com a família, vai entender o processo dele de desenvolvimento, vá investigar, porque muito possivelmente ele é superdotado. Linguagem precoce, né? Tanto o vocabulário quanto o ato de falar, né? Pode começar mais cedo, desenvolver a linguagem mais precocemente. Uso frequente de imagens e de metáforas. Gente, vocês não acreditam, mas tem criança que conversa com a gente que a gente fica surpresa com a capacidade que ela tem de comparar as coisas, de fazer analogia, de criar, né, de usar metáforas, de usar as imagens para traduzir o que ela quer dizer. Pensamento lógico, né, uma racionalidade, uma logicidade de espantar. Interesse por atividades de resolução de problemas, isso instiga muito o aluno superdotado. Uma grande atividade imaginativa. Às vezes é difícil a gente acompanhar. A minha netinha escreve livros, vários livros, as histórias dela são muito interessantes. Adora escrever livros, né? Então tem essa criatividade. Características de personalidade. Olha para vocês verem, de onde vem aí as questões que podem se transformar em questões emocionais, psicológicas, que podem ensejar necessidade de tratamento mesmo, se não forem compreendidas, se não forem identificadas. O aluno superdotado, ele pode ter uma característica de ser perfeccionista. E o perfeccionismo, muita gente acha que é uma qualidade, né? Porque a pessoa perfeccionista tenta e muitas vezes consegue fazer o melhor, o mais correto, o mais perfeito. Só, gente, que não é. O perfeccionismo muitas vezes traz um sofrimento emocional intenso. Se algum ou alguma de vocês aí é perfeccionista, sabe bem do que eu estou falando, né? Porque fica muito sofrido não conseguir a perfeição. E a perfeição não existe nessa vida aqui, pelo menos, né? Nenhum de nós é perfeito, mas o aluno superdotado, ele tem um senso muito grande de perfeccionismo. Senso de humor, que é uma coisa que muitas vezes irrita a gente nas escolas, os professores às vezes ficam irritados com determinados alunos, porque muitas vezes esse senso de humor do aluno superdotado é ácido, é sarcástico, é um humor muito inteligente, mas às vezes chega até a ser desagradável, de tão ácido, de tão sarcástico que ele consegue ser. Mas ele também pode ter um senso de humor
adequado, sadio, alegre, né? De ver graça em coisas assim que a gente não veria, mas ele consegue. A intensidade, geralmente o aluno superdotado, ele é intenso no que ele sente, no que ele faz. Ele é um aluno que você tem que ter cuidado com ele, porque ele não é, ele é de extremos, né? Se é alegre, muito alegre, se é triste, muito triste, se é arteiro, muito arteiro, se é passivo, porque a gente vai ter o lado positivo e o lado negativo da superdotação, né? Então, essa intensidade, ela pode ser um bônus, né? Mas ela também pode ser um ônus do ponto de vista de personalidade. Alto grau de energia, daí tanto superdotado sendo diagnosticado com TDAH equivocadamente. O bichinho, gente, ele tem uma energia tremenda. Eu fiz a avaliação do menininho de 7 anos, esse que eu comentei antes, ele não conseguiu se sentar para fazer nenhum dos testes que eu apliquei nele. Eu fiz umas 8 sessões com ele, foram 8 sessões com ele em pé, andando, né? O meu consultório pequeno, não tinha espaço para ele. Ele precisava andar. Então, é uma coisa, uma energia muito grande que o aluno pode ter, né? E aí, como você segura esse aluno dentro da sala de aula? Como que você motiva? Como que você canaliza essa energia dele de uma forma positiva para ele não atrapalhar o andamento das aulas, para ele não dispersar a atenção da sua turma? Não é fácil, o desafio de vocês é muito grande com o aluno superdotado, né? A persistência, ele insiste naquela ideia, ele insiste naquela criatividade que ele teve, ele insiste naquele pensamento que ele sabe que para ele está certo, que muitas vezes para nós professores não está, né? Ele é insistente, ele é persistente, ele é determinado. Autoconsciência, é o aluno que tem consciência de si, ele sabe que ele está certo. Muitas vezes, dependendo da idade, a criança não consegue ter essa autoconsciência, essa consciência de quem ela é, do que ela é capaz, do que ela pode ou não pode, né? Do que é pensamento apropriado para ela ou não, mas na superdotação, muitas vezes existe essa autoconsciência mais sedimentada. Isso, às vezes, também é uma característica de personalidade que vai trazer dificuldade para a gente lidar com esse aluno. E o questionamento de regras e autoridades. Então, vamos pensar no nosso modelo escolar. É um modelo hierarquizado, é um modelo verticalizado, onde o professor é uma autoridade dentro da sala de aula, ok? Por mais que a gente avance nas teorias pedagógicas, por mais que a gente queira e leve para a nossa prática a questão do construtivismo, a questão, né, de uma pedagogia mais atual, mais moderna, mais participativa, por mais que a gente estude Vygotsky, Paulo Freire, Alzhubel e todos esses teóricos maravilhosos, Piaget, o grande Piaget, quando chega na prática da sala de aula, se vocês olharem o nosso modelo de educação, ele ainda é setecentista, né? Alunos enfileirados, carteiras uma atrás da outra, disciplina, silêncio para prestar atenção, aulas expositivas, professores detêm o conhecimento e vão ajudar o aluno a construir o seu neste modelo. Tem, claro, os momentos de aulas participativas, de conhecimento compartilhado, de construção diferenciada. Eu sei disso e tenho certeza que vocês fazem o melhor que vocês podem. Porém, essa questão das regras e da autoridade, ela é necessária dentro da sala de aula. E eu não questiono isso, ok? Longe de me questionar. Quando você está com um aluno de altas habilidades e superdotação, qual é a diferença? Ele é perfeitamente capaz de aceitar a sua autoridade, de seguir as regras escolares, só que ele pode fazer uma coisa diferente dos outros alunos. Ele quer saber o porquê. Ele quer entender as regras antes de segui-las. Ele quer saber por que você é a autoridade naquele tema, naquele assunto, naquela situação. É só isso que às vezes exaspera, às vezes desespera a gente, né, como professor, que às vezes cria situações assim que são sofridas para o professor dentro da sala de aula. Mas não se enganem, é sofrida para o aluno também, porque ele não é o aluno que aceita a regra
se ele achar que aquela regra não tem sentido. E eu não sei o que vocês pensam, mas muitas regras são realmente necessárias e fazem sentido, mas tem algumas que podem não fazer. Tem algumas que às vezes a gente até nem sabe por que elas foram determinadas, mas elas estão ali e a gente tem que seguir. Então, nesse questionamento de regras e autoridades, está também um grande dificultador de se lidar com essa característica de personalidade de aluno superdotado. Outras características, ele é muito crítico de si mesmo, ele é autoexigente, ele é perfeccionista, ele tem autoconsciência, mas ele também é muito crítico dos outros. Então, é difícil lidar com esse tipo de aluno, porque ele critica. Nem sempre ele vai estar certo, nem sempre a crítica vai ser fundamentada, mas ele critica. Ao contrário de outros alunos que, não tendo essa capacidade de análise, de crítica que a superdotação traz, muitas vezes não percebe, não faz crítica, não se sente no direito de fazer críticas, né? Ele é muito sensível às injustiças. Então, geralmente, a pessoa que tem superdotação, ela tem uma sensibilidade mais aguçada, é hipersensível a algumas coisas. E a injustiça é um desses valores, que é muito caro ao aluno superdotado. Eles são alunos independentes, né? Eles se sentem independentes. E esse também é um grande problema que termina vindo para a sala de aula nessa questão de disciplina, nessa questão comportamental, né? Eles se irritam muito com a rotina. E a gente sabe, a escola tem uma rotina, e é seguida uma rotina. Para o aluno que é superdotado, muitas vezes essa rotina ela tem uma conotação de sofrimento emocional, porque a personalidade dele não é muito adaptável à rotina. Geralmente ele tem uma criatividade maior, ele tem um exercício de liderança maior, ele tem uma necessidade de movimentação maior, e a rotina termina sendo muito desconfortável para o aluno superdotado. E uma percepção muito acurada, ou seja, ele tem um senso, ele é sensível a muitas nuances, a muitos climas, né, que acontecem na escola, a muitas situações que um aluno que não é superdotado, às vezes não percebe. Então, esse alto senso perceptivo também pode vir a ser um dificultador. Então, vocês conhecendo essas características, já tem mais elementos para identificar o aluno superdotado, certo? Vou passar muito rapidamente sobre a legislação, porque isso vocês conhecem muito melhor que eu, né? Só para citar. Então, a gente tem na LDB, né? A gente tem no artigo 59, que os sistemas de ensino vão assegurar aos educandos com necessidades especiais terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Isso a gente pouco vê, né? Não sei como é a realidade de cada uma das escolas de vocês, mas pela minha prática, pelos congressos e seminários que eu participo, existe sempre relato das famílias. Inclusive, hoje a gente tem muitos advogados especializados em buscar na justiça o direito de aceleração para o aluno concluir o período escolar em tempo menor, né? O programa escolar teria que ser adequado, teria que haver um planejamento especial para esse aluno, e, infelizmente, o Estado, vamos dizer assim, não vem cumprindo essa obrigação. Então, isso é muito ruim, né? As pessoas às vezes não sabem, e agora, ultimamente, o que está de mais assim, causando frisson nessa discussão é que algumas escolas, algumas secretarias, alguns estados, querendo resolver essa questão, eles estão instituindo provas para o aluno provar que ele é superdotado. E isso não pode. Isso não existe. É uma forma de dar uma formalidade a um tipo de avaliação que não é assim. A gente não avalia superdotação fazendo prova, né? O aluno já é avaliado por meio de provas o tempo inteiro na escola. Então, né, pensar em se instituir uma prova de altas habilidades de superdotação, não dá. Não dá, porque ela não tem aspectos apenas de conhecimento específico de disciplinas, né? Existem os aspectos
de personalidade, existem os aspectos que vão incluir criatividade, liderança, determinação na tarefa, no exercício da tarefa. Quem conhece um pouco de Renzulli sabe quais são, né, os 3 anéis, mas tem muitos outros autores que falam de superdotação. Inclusive, vou deixar uma dica para vocês de um pesquisador que eu gosto muito, que é o Dan. Vou deixar o Instagram dele, ele tem um canal no YouTube também muito bom, que tem um trabalho muito mais atualizado, mais fundamentado, mais moderno sobre superdotação. A nossa política educacional para a superdotação, ela está precisando ser revista urgentemente, né? Então, é muito interessante que vocês que trabalham com escola, com alunos que estão ali na lida, né? Uma profissão tão importante, um trabalho tão essencial, é bacana que vocês conheçam essas discussões, esses bastidores, né? Que vocês tenham informações assim importantes a respeito do que está rolando aí, que diz respeito diretamente ao trabalho de vocês, né? Então, lá no Plano Nacional de Educação também, tem lá um ponto que diz que as escolas vão estimular, né, vão identificar na educação básica estudantes com altas habilidades intelectuais nos estratos de renda mais baixa, com vistas a oferecer bolsas de estudo e apoio ao prosseguimento dos estudos. As faculdades, as instituições de ensino superior devem fazer isso, né? Algumas até fazem, para cumprimento da lei, mas não é uma coisa que está, assim, ainda muito, né, vamos dizer, não tem a velocidade, não tem a quantidade que deveria ter, infelizmente, né? Então, aqui também, nessa resolução do Conselho Nacional de Educação, de número 2, tem lá, no item 3 do artigo 5º, que as altas habilidades de superdotação, caracterizando, né, os educandos com necessidades educacionais especiais, aqueles que apresentarem altas habilidades de superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. É uma definição bem ampla, né? Um conceito assim bem aberto esse, né? E também o artigo 8º diz lá que as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns atividades que favoreçam ao aluno que apresente altas habilidades de superdotação o aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala de recursos, que muitas escolas têm, infelizmente nem todas, ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino. Inclusive, conclusão em menor tempo, que está aí a questão da aceleração, da série ou etapa escolar. Então, a legislação, ela está posta, né? E aí, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Ela é cumprida? Vocês têm condição prática de cumpri-la? Eu tenho certeza que boa parte das escolas não consegue. Boa parte dos professores não tem condições adequadas de trabalho para cumprir essa legislação. Lógico que muitas pessoas conseguem, muitas escolas têm, muitos gestores da educação fazem o que podem para poder prover de recursos, mas a gente também tem que ser realista e saber que muitas escolas não têm essa condição. E a aceleração, então, não estou falando das escolas de vocês, porque eu não conheço a realidade de vocês, ok? Eu estou falando do que se conversa em nível de seminários, congressos e afins, né? Em termos de aceleração, a gente precisa melhorar muito, muito e muito mesmo. E o que é desconsolador, se é que existe essa palavra, é que isso, gente, a gente nem, como sempre, vocês da escola pública são apedrejados, né? Vocês têm todo o meu respeito, eu acho um absurdo o que se faz, né? Mas as escolas particulares são muito piores, porque a escola particular visa lucro, e eles não têm interesse em educação inclusiva, nem de um tipo nem de outro, com raras exceções. Então, muitas vezes, o que a escola pública está fazendo hoje é 1000 vezes melhor do que uma escola particular. Eles realmente têm muita resistência a cumprir a lei, não só em relação a altas habilidades de superdotação, mas em relação a outros quadros, como de autismo, por exemplo. Então, o papel de vocês é muito importante e eu sei que vocês lutam com dificuldade, com as condições de trabalho, com recursos, com o próprio reconhecimento do valor do trabalho de vocês, né? Agora, o conhecimento,
ele é necessário para que vocês também busquem essa mudança. Ô, Luciana, o Pio 12 tem, né? Mas o Pio 12 é uma escola particular realmente, que ela é diferenciada. Os meus filhos, todos os 5, estudaram lá, de quando eles formaram a cooperativa, no início, né? Foram dos primeiros alunos, de quando formaram a cooperativa, né? De professores, os 5 formaram lá. É uma escola diferenciada, né? Cuidadosa, né? Larissa, inclusiva, super inclusiva. Larissa estudou lá, inclusive, né? Todos os meus 5 filhos, eles estudaram no Pio 12, todos entraram em Universidade Pública Federal, todos são muito bem formados, sem modéstia, mãe coruja que eu sou, mas essa é a realidade, né? E é uma escola que sempre se preocupou, né, com a inclusão. É uma escola diferenciada, realmente. Você tem razão. Mas é exceção, né? E esse menino que eu estou citando toda hora para vocês é porque ele é um caso emblemático. Ele estava numa escola particular das mais caras e mais tradicionais de Poços de Caldas, sendo tratado como aluno indisciplinado, com indicação para fazer avaliação por TDAH, com a mãe sendo chamada toda semana na escola, sendo acusada de não colocar limites no filho, só que o menino ele só tinha um QI de 142, ele só é super criativo e é hiperativo mesmo, mas é de energia que ele tem. E eu, até meio erradamente, incorretamente, sugeri com 2 semanas de avaliação, eu falei para a mãe, você já pensou na possibilidade de trocá-lo de escola? Ela estava desesperada, a pressão que ela estava sofrendo da escola. E é uma mãe solo, com trabalho o dia inteiro e tal. 15 dias depois, essa mãe me mandou uma mensagem. Mirtes, eu coloquei o fulaninho em tal escola. Pensa num passarinho que acabou de ser solto da gaiola. Gente, é isso, né? Então, às vezes por ignorância, às vezes por política da escola, às vezes, quando ela falou nessa escola anterior que estava fazendo avaliação neuropsicológica para superdotação, o que disseram para ela, lá na escola, isso é uma coisa que você tem que resolver particular. Isso não tem a ver com a escola. Isso é fora daqui. Você vai buscar recurso fora da escola. É o absurdo que disseram para ela. Foi quando ela me disse isso que eu falei, você já pensou em trocar de escola? Então, foi a última coisa que disseram para ela, numa sexta-feira, na segunda ele estava em outra escola. É uma escola particular que descumpre, né, descaradamente a lei. E tenta medicalizar o aluno que é superdotado, porque talvez nem sabe o que é superdotação, né? Então, vocês estão anos-luz à frente de algumas escolas particulares aqui. Alguém comentou aí sobre o objetivo, eu não tenho conhecimento assim, sobre o objetivo, tá? Mas só posso dizer que essa escola não era o objetivo, para ser justo, tá? É uma outra. Eu trouxe aqui só para a gente recordar. Cadê? Sara Constantino, né? Falou do objetivo, viu, Sara? É só para te falar que não é, tá? Para ser justa, não é ele, não. Não é esse colégio aí, não. Foi outro. E eu também não sei te falar da realidade do colégio objetivo, porque eu nunca atendi ninguém de lá, não conheço, tá bom? Ó, lista de superdotados famosos de todas as áreas de conhecimento. Al Gore, Schwarzenegger, Hitler, né? O superdotado mais famoso da história, pelo lado negativo, porque superdotação tem os 2 tipos de pessoas. As que vão para o bem, as que vão para o mal, né? Superdotação não é sinônimo de honestidade, caráter, ser do bem, ok? Mas também não é sinônimo de ser ruim, disciplinado, né? Covarde, enfim. Maria de Lourdes, você quer falar? Por isso você levantou a mão? Ou levantou sem querer? Da outra vez aconteceu isso. Tá excelente, Eliana. Obrigada, viu? Agradeço. Olha só, Chico Buarque de Holanda, os mais antigos aí devem gostar do Chico Buarque, alguns, né? Fernando Henrique Cardoso, Kasparov, né? Grande jogador de xadrez, a Hillary Clinton, Asimov, Jim Morrison, Jô Soares, o grande Jô Soares, né? Eu gostava muito dele, gosto muito dele. Jodie Foster, Leonardo da Vinci, famosérrimo, super gênio, né? A Madonna, que a Larissa ama, né, Larissa? Eu coloquei ela aqui para a Larissa. Mário Henrique Simons, né, que foi um grande economista, o Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos. Então, a gente tem muitos superdotados famosos, para o bem
e para o mal, né, gente? O Einstein tinha dificuldade de ler e de soletrar, foi reprovado em matemática. Sabiam disso? Ele foi reprovado em matemática, criador da teoria da relatividade. Ok? John Kennedy recebia em seus boletins constantes observações de baixo rendimento e tinha dificuldade em soletrar. Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal porque ele não tinha boas ideias e rabiscava demais. Gente, será que essas pessoas não têm vergonha disso? Hoje, o Dr. Robert Jarvik foi rejeitado por 15 escolas americanas de medicina e ele só inventou o coração artificial. Só isso que ele fez. Ok? Thomas Edison, que além da lâmpada elétrica, inventou a locomotiva elétrica, o fonógrafo, que virou gravador, o telégrafo e o projetor de cinema. Foi um mau aluno, pouco assíduo, desinteressado. Saiu da escola e foi alfabetizado pela mãe. O professor de música de Beethoven uma vez disse que, como compositor, ele era sem esperança. Gente do céu! O que nós, pobres mortais que não somos superdotados, fazemos, né? Isaac Newton, que descobriu o cálculo, desenvolveu a teoria da gravitação universal, originou as 3 leis do movimento, tirava notas baixas na escola. Então, gente, eu trouxe esses exemplos para a gente ver, né, que a superdotação não está carimbada na testa, não está no comportamento, ela é, assim, eu falo que é uma verdadeira alquimia a gente identificar a superdotação. Mas eu também costumo dizer que a principal coisa que a gente precisa ter para identificar a superdotação é a mente aberta, né? É abrir o espaço para pensar que muita gente pode ser superdotada, e não o contrário. A gente tem 3 modelos de identificação, que é o Renzulli, o mais conhecido, e é o adotado pelo governo brasileiro, né? As inteligências múltiplas de Gardner, que é o que eu prefiro, assim. Muita gente diz que Gardner está ultrapassado, já foi desmascarado, que a teoria dele não tem fundamentação científica. São as pessoas que dão contra. Para as pessoas que gostam e trabalham com ela, sabem que funciona muito bem, né? A teoria triártica de Steinberg, só para falar os 3 assim, mais conhecidos. Não vou entrar em detalhes, né? Porque não temos mais tempo. Larissa já me puxou aqui a atenção. Pelo mamãe está falando muito. Então, já vou parando, ok? Mas eu vou deixar a apresentação com a Gracinha, ela pode passar para vocês. Esse finalzinho aqui é realmente só os 3 modelos, que não vem assim, muito ao caso, né? E provavelmente o Renzulli, que é o oficial, vocês já conhecem, né? As pessoas que marcaram a história por suas contribuições ao conhecimento e à cultura não são lembradas pelas notas que obtiveram na escola, ou pela quantidade de informações. Olha lá, Larissa, você tem quem puxar, olha que honra, com a mamãe. Que obtiveram na escola, ou pela quantidade de informações que conseguiram memorizar, mas sim pela qualidade das suas produções criativas, expressas em concertos, ensaios, filmes, descobertas científicas, etc. E isso é muito verdade, né, gente? Eu não sei que notas as pessoas que eu admiro tanto têm. E agora, se vocês quiserem, né, o tempo, 18h28, eu fui pontual. E vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, se quiserem, né? Lista de presença. Eu acho que ele vai, né? Sim. Não temos perguntas. São só está perguntando se tem a lista de presença. Já está fixada aí. Né, Gracinha? Aí é com você. Já, Mirta, já está fixada. Eu presto atenção no preenchimento, por favor. Se alguém tiver algum problema, pode passar no chat. E ninguém tem nenhuma pergunta? Então, a gente agradece muito a Mirtz, né, pelo conhecimento que ela nos transmitiu, né, e que a gente passou esses momentos juntos. Mirtz, eu agradeço profundamente em nome da equipe CREI,
Tá? E agradecemos também a participação de todos vocês, tivemos um número alto de participantes, né? A gente agradece a atenção, a participação de todos, espero, assim, que seja um grande aprendizado na nossa vida, que a Mirtz é sempre um grande aprendizado, é um grande prazer tê-lo com a gente, e muito obrigada, então, boa noite, muito obrigada, Mirtz. Eu quero só agradecer a presença de todos, a paciência de me ouvir por 1 hora e dizer que eu estou à disposição, ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa comigo em particular, tirar alguma dúvida, falar comigo, a Gracinha tem o meu contato, pode passar para quem tiver interesse, viu, Gracinha? Muito obrigada, Mirtz. Eu vou passar assim, se alguém tiver interesse, quiser falar com ela pessoalmente, eu vou passar o contato dela. E no mais, muito obrigada a todos. A lista de presença já está postada. Assim que terminar a apresentação da Mirtz, a gente vai colocar o QR Code também, tá? E só não se esqueça do e-mail, de não colocar e-mail errado, senão não recebe a declaração. A declaração vai em lote, né? E o e-mail errado, e tem que ser o e-mail institucional. Mais boa noite a todos. Muito obrigada pela participação e presença. Gracinha, só mais uma vez, obrigada a você pela oportunidade, viu? Beijo no coração, fiquem com Deus. Fui. Obrigada, Mirtz. Muito obrigada. Obrigada, Mirtz. Obrigada, Laís. Obrigada a você. Obrigada a todos.